E agora eu vou convidar a nossa próxima apresentação, então, que terá como tema como o Previne Brasil, né, o programa Previne Brasil, tem ajudado o país a avançar nos cuidados com as condições crônicas não transmissíveis e quais os próximos passos, né? Então, sabendo que essas são as condições crônicas de maior prevalência, aí, diabetes, hipertensão, né, das doenças cardiovasculares e também obesidade e dislipidemia. Então, para isso, teremos agora a fala do senhor Fernando Freitas. O Fernando Freitas, ele é formado em enfermagem, né, ele é enfermeiro, e ele é analista técnico da Secretaria da Atenção Primária da Saúde, Ministério da Saúde. Muito obrigado pela presença, senhor Fernando. Boa tarde, Mark. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, em nome do Ministério da Saúde, em poder participar deste fórum que é tão importante, né? Um assunto tão importante que precisa mesmo ser discutido. Como os colegas trouxeram antes, nós precisamos sim discutir este assunto, porque é de suma importância para aquilo que é o cenário onde nós vivemos hoje, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da minha apresentação. Então, como o Previne Brasil, ele tem ajudado o país a avançar nos cuidados com as doenças crônicas, né? Então, eu quis trazer primeiro essa apresentação, eu não ia fazer nenhuma apresentação de slide nessa fala, mas eu quis contextualizar um pouco para trazer para a gente números, né, tanto números de internação quanto aquilo que nós falamos de valor para o Sistema Único de Saúde, né. Então, antes de falar do programa, eu acho importante a gente contextualizar qual é o cenário das doenças crônicas hoje no Brasil, né, como nós temos enfrentado este cenário, como nós temos enfrentado aquilo que são esses pacientes crônicos, como tem sido o atendimento desses indivíduos, né. Então, antes de falar de um programa que foi criado para isso, eu acho importante a gente trazer essa contextualização, né. Então, quando a gente fala de investimento, né, de custo para o Sistema Único de Saúde, nós estamos falando aqui que as doenças crônicas, elas geram, né, mais de R$ 1 bilhão ao SUS devido às condições crônicas, né. Então, são aqueles pacientes que, por N situações, precisam de um tratamento, precisam de uma intervenção, né. Então, nós estamos falando de muito dinheiro que é investido para o tratamento desses pacientes. Como eu estava falando com vocês, né, então esse é o nosso cenário hoje referente às doenças crônicas no Brasil. Então temos aí 54,7% dos óbitos, eles são registrados por causa das doenças crônicas, né, então e temos 730 mil óbitos por doenças crônicas, segundo a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019. Então, quando o programa Previne Brasil ele foi criado, né, então ele foi criado exatamente neste cenário de 2019, pode passar por gentileza. Foi criado exatamente para isso, né, então aqui nós temos dos 7 indicadores do programa Previne Brasil, nós temos 3, que aqui é a minha coordenação, que é a Coordenação Geral de Doenças Crônicas na Atenção Primária, nós monitoramos, que é o indicador 6, 7 e o indicador 4, né, então, nós temos o indicador 4, que é da coleta de citopatológico, o indicador 6, que é da consulta de hipertensão, e o indicador 7, que são os pacientes diabéticos, né. Então temos aqui 38,1 milhões de pessoas que são acometidas com hipertensão, né, então são pessoas tanto que tiveram um diagnóstico, porque já passaram por uma consulta, seja na atenção primária, e também aquelas pessoas que se autorreferiram, né, com hipertensão. Desses 38,1 milhões, 11 milhões de óbitos também devido a essa complicação, pode passar por gentileza. Diabetes, temos aqui 15,7 milhões de pessoas com diabetes, segundo também a Pesquisa Nacional de Saúde. Desses 15,7 milhões, temos aí 214 mil óbitos também por causa do diabetes, pode passar. E temos aqui também o câncer do colo do útero, que eu acho que é algo importante de nós falarmos, né, nós estamos falando, claro, de hipertensão, diabetes, mas quando nós falamos do câncer, nós estamos falando também de algo que é totalmente prevenível, né, então, quando o programa foi criado e foram pensados os indicadores do programa Previne Brasil, foi criado o programa exatamente para isso, né, não para complicar a vida do profissional que está ali na atenção primária, que nós sabemos, eu já fui profissional da atenção primária, nós sabemos a complexidade de tudo aquilo que nós precisamos fazer, dos atendimentos, do rastreamento dos pacientes, mas é para que nós possamos fazer aquilo que é o básico, né? Então, nós estamos pedindo aqui no indicador 4, como eu citei para vocês, é a coleta de citopatológico. Então, pensando que o câncer do colo do útero é um câncer totalmente prevenível, então, nós precisamos monitorar aquelas mulheres. Então, nós criamos, né, temos a faixa etária de rastreamento do câncer do colo do útero, e aí essas mulheres, elas são acompanhadas pela atenção primária, essas mulheres elas fazem a coleta do citopatológico
o que nós recomendamos é que seja feita a cada 3 anos, dentro da faixa etária preconizada aqui pelo Ministério da Saúde. Pode passar, por gentileza. E aqui eu mostro para vocês a evolução, né? Então, nós estamos falando de um programa que foi criado em 2019, né? E nós estamos falando aqui de uma evolução até o segundo quadrimestre de 2022, que é os últimos dados que nós temos, a evolução do número de pessoas com diabetes e com consulta e solicitação de hemoglobina glicada no semestre. O indicador do diabetes, nós pedimos que o paciente ele tenha uma consulta e uma solicitação do exame de hemoglobina glicada. Nós sabemos que mais do que a solicitação do exame, aquele exame ele precisa ser avaliado, aquele paciente ele precisa ter aquele exame avaliado, ele ter o resultado daquele exame. Mas como eu falei para vocês anteriormente, o programa ele pede aquilo que é o básico, né? O programa ele pede aquilo que a atenção primária ela precisa estar fazendo, ela precisa fazer essa busca ativa do paciente, precisa rastrear um paciente diabético, hipertenso. Quando eu falava lá atrás, né, e a doutora Frida trouxe muito bem quando ela falava também sobre os custos que isso gera também no Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos falando de um paciente que vai chegar para a atenção primária, ele vai chegar na unidade básica de saúde, ele vai ser atendido por aquele profissional, ele vai ser acompanhado por aquele profissional e, consequentemente, ele vai receber todo o tratamento ali adequado para as condições crônicas, né? Então, nós estamos falando aqui de uma redução de custos, de uma redução de mortalidade, e esse é um dos objetivos do programa Previne Brasil. Como todo programa, né, nós sabemos que o programa ele é implementado sempre, o programa é, é, nós vamos, né, ao longo de todo esse tempo que ele foi criado, nós vamos passando por essas fases de implementação. E aí, algo importante para trazer para vocês, né? Quando o programa ele foi criado, nós passamos, durante esse ano de 2022, por todas as capitais, né, do nosso país, para qualificar os profissionais. Então, nós qualificamos o profissional no sentido de processo de trabalho, o que aquele profissional precisa fazer com o paciente, como aquele profissional, e aí a qualificação ela era tanto para profissionais, quanto para gestores, para secretários de saúde, para que eles pudessem entender o objetivo do programa, né? Porque nós tínhamos um programa onde os municípios eles recebiam um valor cheio, e agora temos um programa onde o município ele vai receber por desempenho, né? Então, o que quer dizer um município receber por desempenho? Ele vai receber conforme ele está trabalhando, né? Então, se nós temos um município ali que tem a sua população cadastrada, aquele município que tem a sua população ali fazendo o seu rastreamento, que consegue fazer o rastreamento dessas condições crônicas, né? Então, nós falamos de 7 indicadores, mas temos aí o pré-natal que precisa ser feito, o pré-natal odontológico, o pré-natal daquela gestante, as crianças que precisam ser vacinadas. Então, o programa ele tem sim evoluído nesse processo de assistência e qualificação da assistência a esses pacientes que procuram todos os dias a atenção primária à saúde, né? Então, nós sabemos que a atenção primária ela é a ordenadora ali do cuidado, é o primeiro acesso, muitas vezes, daquele paciente ao Sistema Único de Saúde. Então, nós queremos fazer com que esse atendimento ele seja cada dia mais qualificado, cada dia que seja um atendimento mais eficaz. O que eu sempre falo para os municípios nós não estamos falando apenas de um programa onde nós estamos pensando no número ou no recurso que o município vai ganhar. Pelo contrário, nós estamos falando no atendimento daquele indivíduo, né? Então, quando eu falo para vocês de evolução, eu não estou dizendo para vocês simplesmente que em 2019 nós tínhamos menos de 500 mil pessoas que eram cadastradas e atendidas na atenção primária com uma condição de diabetes, e hoje nós temos mais de 2 milhões e 500 mil pessoas. Não, eu estou falando que são números, não, eu estou falando que são atendimentos, né? Então, são pessoas que são atendidas, que são olhadas individualmente ali por aquela condição que ela apresenta. Pode passar, por gentileza? Que eu mostro para vocês a evolução do número de pessoas com hipertensão e com consulta de aferição no semestre também. Então, nós tivemos ali em 2019, tínhamos menos de 1 milhão, hoje nós temos aqui quase 10 milhões de indivíduos que são ali cadastrados, que são acompanhados com essa condição. Pode passar, por gentileza. E aqui, por último, trago também a evolução do número de mulheres de 25 a 64 anos com coleta de citopatológico, como eu falei para vocês, né? Então, é um indicador aqui também que nós monitoramos na atenção primária e aqui na nossa coordenação de modo particular. Então, nós temos também essa evolução. Talvez, quando nós olhamos esse cenário, né, assim, de gráfico, nós podemos até pensar enquanto profissionais, nossa, mas a evolução ela podia ser maior, porque nós estamos falando de um programa que é um programa feito, né, em nível nacional.
mas aquilo que nós sempre costumamos dizer, né, que existem ainda muitas dificuldades dos municípios, né, então nós temos ido aos municípios, nós temos ouvido dos municípios aquilo que são as dificuldades, aquilo que são os principais gargalos, as principais dificuldades que eles têm enfrentado, e nós, enquanto Ministério da Saúde, principalmente aqui Secretaria de Atenção Primária, temos estado junto com os municípios nesse sentido de ajudar para que os atendimentos eles possam ser feitos cada dia de forma melhor, cada dia de forma mais qualificada, né. Então, o programa Previne Brasil ele surgiu exatamente para isso, para que os pacientes eles possam ser acompanhados, né, para que os pacientes eles possam ser olhados, para que eles possam ser atendidos de uma forma mais qualificada, né. Então nós tínhamos muitos pacientes e ali, eu já fui gestor de unidade básica de saúde, então muitas vezes nós tínhamos uma dificuldade de rastrear aquela nossa população. Com o programa Previne Brasil, os municípios eles têm acostumado agora a cadastrar, então com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, então nós temos pedido para que os agentes comunitários possam olhar ali no seu território, qual aquela população, os pacientes eles estão cadastrados, né, então eu tenho quantos pacientes cadastrados naquele meu território, esses pacientes cadastrados, eles passam por uma consulta, né, eles passam por uma consulta com médico, enfermeiro, outros profissionais, então eu acredito que o principal objetivo do programa, ele é de fato prestar essa assistência de qualidade para os usuários, né, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo enquanto atenção primária reflete em todo o sistema único de saúde, porque uma vez que eu atendo um paciente que não tem um fator de risco para uma doença cardiovascular e precisa ser um paciente que eu preciso encaminhar para atenção especializada, um exemplo, eu consigo atender esse paciente na atenção primária, esse paciente ele fica ali sendo acompanhado, né, pelos profissionais da atenção primária, e aí nós estamos falando de uma redução de custos, redução de mortalidade. Então, eu acredito que um pouco esse panorama, né, para vocês do programa Previne Brasil é basicamente esse. Me coloco à disposição também para qualquer dúvida que vocês tenham sobre o programa, sobre aquilo que nós temos feito enquanto Ministério da Saúde, enquanto Secretaria de Atenção Primária, para o fortalecimento dessas condições crônicas, né. Então nós temos aqui, todos os dias percebido esse avanço, né, naquilo que é a assistência prestada ao paciente, naquilo que é a assistência prestada à comunidade, aos indivíduos em si. Então, eu quis trazer para vocês um pouco dessa evolução para que a gente possa entender, né? Primeiro o cenário onde vivemos e depois entendendo o cenário, perceber qual é a nossa principal ação. E mais uma vez termino com a minha fala dizendo, o programa Previne Brasil ele não veio para dizer que a atenção primária ela só faz isso, né? Não, nós agora vamos focar só em 7 indicadores e nos principais de doenças crônicas, não. Nós estamos fazendo com que os profissionais entendam que precisa partir disso, né? Então, a partir daí, nós qualificamos a assistência e a partir disso nós conseguimos ter também este impacto em todo o sistema único de saúde.